Bom dia, pessoas! Muito bom estar aqui em mais uma live e explicando algumas coisas a mais. É muito interessante, né? Eu fico pensando em cada momento o que eu vou colocar para que você possa entender mais esses processos, o que acontece, o que é, o que deixa de ser. E é muito gostoso se preparar para cada live, eu pelo menos gosto. Mas eu vou começar com uma frase que, que exatamente é a frase que eu divulguei essa live hoje, que ela diz assim: seu passado não define o seu futuro. Transforme a sua vida com PNL sistêmica. Você vai falar, o que é isso? Como é que começar com PNL sistêmica? Vamos começar junto comigo. Respira fundo, assim, ó. E solte o ar com tranquilidade. E talvez você possa ter clicado aqui na live porque de alguma forma sente que existe algo na sua vida que precisa mudar, ou talvez melhorar, ou talvez transformar. Eu não sei, mas eu sei que você sabe. Talvez você esteja cansado, cansada de repetir padrões, de se sabotar, de viver ciclos que se arrastam há anos. Eu não sei. E pode ser que você se identifique com uma dessas sensações que eu vou comentar logo mais. Ou talvez com várias delas, ou quase todas elas. Algumas se identificam com quase todas. É impressionante. Eu não sei o que acontece hoje com toda a tecnologia que nós temos, com toda a comunicação que nós temos, como as pessoas estão sofrendo. E a primeira sensação que me espanta com tudo isso que eu acabei de falar é a sensação de solidão. Solidão. Aquele vazio que nem sempre se preenche, mesmo rodeado de gente. Quantas pessoas sofrem de solidão com muitas pessoas à sua volta, com toda meio de comunicação que nós temos? Você pode falar no Japão, você liga uma pessoa fala no Japão ao vivo, a cores, e mesmo assim as pessoas continuam sofrendo, e mais ainda de solidão. Por qual motivo? Eu me pergunto às vezes, o que faz uma pessoa sofrer de solidão? Bem que eu tenho algumas respostas, porém é importante que você reflita. Ou talvez dificuldades nos relacionamentos. Relacionamentos, nós podemos entrar em relacionamentos pessoais, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos. Nossa, relacionamentos amorosos é uma coisa que é impressionante como os casais estão sofrendo hoje. Briga por quase nada. É um tiquinho de nada e pá, a pessoa já está brigando, a pessoa já está entrando numa discussão. Ou relacionamentos profissionais. Uma outra, falta de comunicação assertiva, é aquela sensação de que você fala, mas ninguém te entende. Já aconteceu isso com você? Fala. Acontece o inverso também, a pessoa fala, e você não entende. Mas você falou, mas eu não entendi o que você falou. Mas você falou. Eu falei, e a pessoa não entende. Por qual motivo isso acontece? Como é que a pessoa... Acontece muito com pais e filhos, né? Eu falo, e o filho não entende. Acontece bastante. Isso é a falta de comunicação assertiva, de entender como funciona a comunicação. Ansiedade, nossa, ansiedade. Eu gosto de trabalhar muito com ansiedade, porque eu vejo a ansiedade de uma maneira diferente. A ansiedade, para mim, ela é uma das sensações, das melhores sensações que os seres humanos têm. Na realidade, os mamíferos têm. E nós não aprendemos a lidar com essa ansiedade. Isso que é o pior. A ansiedade, ela roda no nosso mundo e aperta o peito. Impressionante. Aquele medo do futuro que nunca chega, mas já te domina no presente. É doido isso. E a ansiedade, ela deveria ser, pelo menos quando eu comecei a entender, é a melhor aliada que nós podemos ter. Uma das melhores. Eu gosto muito da aliada da morte também. Pessoas que têm medo da morte é uma grande aliada. E a ansiedade também é. E nós começamos a entender esse processo da ansiedade, que faz parte dos seres humanos. Mas não, a pessoa está com ansiedade, já vai direto ao diagnóstico, e de lá vai para síndrome do pânico, depressão, sei lá o que mais. Mas tudo bem, falando em síndrome do pânico, crise de pânico, né?
São medos, inseguranças. Quantas coisas nós estamos cercados de sensações que nos travam, que nos param. Outro exemplo, a procrastinação, a falta de motivação, aquele, sabe, que o que tem que fazer, porém, não faz. O que acontece? O que trava? E aí vem uma sensação ligada a essa, que é a sensação de estar perdido, perdida, sem rumo, sem um propósito claro. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço um monte que vai sair de manhã, acorda, toma um café da manhã, às vezes não, vai para o trabalho, trabalha, vem à noite, janta, dorme, assiste às vezes uma série, uma coisa. Vive para quê? Não tem um propósito, não tem um objetivo, sabe? Não tem um rumo. Aí o final de semana, oba, sexta-feira. Como sexta-feira? Quando você tem um propósito, a sexta-feira, sexta-feira te atrapalha. Você quer chegar no propósito, você quer chegar lá. Claro que a jornada é ela que vale a pena, na minha opinião. Mas existe aquele objetivo. E aí também vem cargas emocionais do passado, traumas, feridas, memórias que ainda possam estarem te controlando e te travam. Ah, mas eu não lembro de nenhuma. Você não lembra. Aí quando acontece, tem um contexto específico, vem um gatilho, pá, e você estoura. Ou se trava, estoura, ou chora, ou faz alguma coisa. São memórias do passado, que você nem percebe, estão no inconsciente. E se alguma dessas dores te toca, se isso soa familiar, então fica comigo mais um pouco, porque hoje eu vou te mostrar uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço e que transformou a minha vida. E transformou a vida de milhares de pessoas que passaram pelos meus treinamentos. Quando eu falo meus treinamentos, tem pessoas juntos, com uma equipe junto, tem com criadores também dentro da equipe. Mas, como eu estou falando, vai no meu nome também. E o nome dessa ferramenta, já falado, é a PNL. Mas não é só a PNL, é a PNL sistêmica. E sistêmica, e ninguém fala disso, e eu estou falando. É a primeira vez que talvez você possa estar ouvindo nessas lives a PNL sistêmica. A sistêmica já é conhecida e é integrada. Aí você pode se perguntar, Carlos, o que é isso, afinal? É muito legal isso. A PNL, Programação Neurolinguística, é muito mais do que uma técnica, ela é um verdadeiro manual de como funciona a nossa mente, a sua mente, a minha mente, a mente das outras pessoas que estão com você. Ah, mas cada um pensa diferente. Sim, claro, cada um pensa diferente. Esse é legal. Mas existe um padrão. E mesmo que a pessoa pense diferente, a PNL te ajuda a desmembrar esse pensamento diferente da outra pessoa para que você possa se comunicar, possa se entender. Eu dou um exemplo. Por exemplo, se você vai para a Rússia e você quer pedir uma pizza, você vai falar em qual língua? Vai falar em português? Oh, me dá uma pizza. Sabe quando é que você vai receber uma pizza? Nunca, nem sei lá se vende pizza. Mas, de qualquer maneira, você precisa falar a língua da pessoa para que ela entenda. Você manda um e-mail para uma pessoa. Ah, mandei um e-mail, não chegou. De que é a responsabilidade? Se você tem interesse em que a pessoa receba o e-mail, é comunicação, é tudo. E isso por isso que é um verdadeiro manual de como nós funcionamos. E quando nós aprendemos isso, cara, é algo que faz destrava. E quando a gente fala de PNL sistêmica integrada, nós estamos indo muito além das técnicas tradicionais. Muito. Aqui nós não olhamos só para a pessoa, nós como indivíduo, sabe? A pessoa única. Isso é o grande diferencial. Nós olhamos para o sistema, nós olhamos para a história, nós olhamos para a origem, nós olhamos para os contextos que moldaram a vida da pessoa. Nós olhamos para as relações que a pessoa vive, nós olhamos para o campo emocional, e inclusive o emocional inconsciente que cerca essa pessoa. Aí você pode se perguntar, e o que a PNL faz na prática? Sabe aquele trauma? Aquela experiência que talvez tenha te marcado e até hoje te limita? Eu vou dar mais alguns exemplos aqui embaixo, você vai entender isso. Com a PNL, só com a PNL normal, nós já conseguimos acessar, ressignificar e, libertar. Ok? Sabe aquela fobia? Não sei se você tem fobia, eu escrevi algumas no roteiro, na hora que eu fui escrever para o que eu vou falar, eu tenho das que eu vou falar, eu tive duas fobias. A fobia pode ser medo de altura, pode ser ciúme, eu vejo o ciúme como uma fobia. Timidez, a timidez
me pegou durante muitos anos. Medo de rato, medo de aranha, entre outros. E o medo de aranha também. Você imagina, desse tamanho, se aparecia aquela aranha papa-mosca, peritinha que não faz nada a ninguém. Pronto, o ambiente para mim já estava louco, como uma barata. Até uma barata, quem tem medo de barata, surta. E a timidez me travou até meus 30 e tantos anos, até eu conhecer a PNL na realidade. Depois de toca terapia, toca um monte de treinamentos, de cursos. Claro que depois eu aproveitei tudo isso para lançar um curso da pessoa aprender a se expor. Juntei tudo. Mas nada funcionava. Nada funcionava. Até que a PNL desbloqueou. Quando eu conheci a PNL, a minha vida mudou, realmente ela mudou. Claro, quem é tímido sabe o quanto sofre com isso. Aquela ansiedade que te trava, te sufoca, parece que o coração vai explodir ou o coração vai sair correndo. A PNL consegue desprogramar esses padrões que estão no seu cérebro ou na sua mente e ancorar uma nova resposta, uma nova reação para cada etapa, para cada contexto que a vida te apresenta. Pode ser uma resposta mais calma, pode ser uma resposta de força, pode ser uma resposta de confiança, eu não sei. E sabe aquele ciclo, algumas pessoas sofrem disso, o ciclo de autossabotagem. A Fabiana vai fazer uma live logo em seguida, eu já falei em outras lives, ela adora falar de autossabotagem, explicar com detalhes como nós nos sabotamos. É muito bacana isso. Ou então aquela sensação de não se sentir suficiente, de ficar se comparando com outras pessoas, e muita gente se compara o seu bastidor com o palco do outro. E claro que você vai passar mal, porque quem apresenta um bastidor, principalmente nas redes sociais, você vê os casais, são tudo lindo, maravilhoso, vão jantar em lugares maravilhosos, vão comprar coisas maravilhosas, viagens que surreais. Aí de repente você não consegue fazer nada disso. Conhece o bastidor deles? Não, eles não apresentam. Ninguém apresenta na rede, poucas pessoas apresentam na rede social ou nas redes sociais os seus bastidores. Aí você fica se comparando com a grama do vizinho. Acontece muito isso, e isso, claro, traz um monte de coisa, traz depressão, começa a autossabotagem, começa a ansiedade, começa a você se cobrar, começa a você se negar. E aqui a PNL, o legal é isso, ela mapeia onde isso começou e transforma lá na raiz. E aí vem uma das ferramentas que eu gosto muito da PNL, que são as âncoras. As âncoras, e claro, junto com a âncora e as ressignificações que a PNL dá. Com a PNL, a gente aprende a ancorar sensações positivas, estados emocionais poderosos. Eu uso até hoje. A minha timidez foi embora? Não, tem o frio na barriga, que eu deixo o frio na barriga sempre ali, aquele frio na barriga, aquele medo, porque o medo ele é nosso, ele diz que você pode estar correndo um perigo. Agora, quando ele te trava é horrível, esse que é o problema, não é tirar o medo, ninguém tira o medo. É mostrar que você pode correr um risco. Então, esse frio na barriga, antes de eu apresentar alguma coisa, vem. Antes de eu começar lá, vem um friozinho na barriga, vem. Será que eu tá colocando, tá tudo certo? Deixa eu ver minhas anotações, onde é que estão, tá tudo certinho, tudo bonitinho. Se a live cair, como aconteceu há 2, 3 dias atrás, a live caiu, tentei, não fiz mais a live. Ah, não, fiz, deu na última tentativa, veio. Eu consegui fazer, tá tudo bem, é improviso, é ao vivo, é isso que é o real. Mas é gostoso quando nós conseguimos trazer emoções que compensam isso. E eu tenho âncoras de exatamente superar o medo, não deixar de tê-lo, mas onde faz a coragem entrar e tomar conta. Imagina ter acesso na hora que você quiser a sensações de segurança, clareza, foco, confiança, determinação, paz interior. E não é mágica. É neurociência aplicada. Isso que é o mais legal. Com técnica, com método, com profundidade. E Buda já dizia, meu amigo Buda, eu não sei se é pelo meu tamanho, eu chamo ele de amigo parecido, assim, mas Buda já dizia, você é o que pensa. O problema é que a tradução dessa frase, você é o que pensa, a maioria das pessoas não entende nada. Aí eu penso assim, e daí? Tá, estou pensando. A PNL, ela dá uma volta e te explica, não é o que você pensa, é o como você pensa. E quando nós descobrimos o como é a maneira, nós conseguimos modificar esse como e conseguimos pensar de outra maneira. Olha que legal.
E é possível isso porque nós estamos mudando os nossos pensamentos à torta direito. Só aconteceu um fato, alguma coisa, nós mudamos. Você tem direito de mudar de ideia. Você pode passar a vida inteira achando que o azul é bonito. De repente, um dia você acorda e não gosta mais do azul, gosta do amarelo. Pronto. E aí? Nós mudamos de ideia. Isso é legal. E eu vou te falar uma coisa, tem dores que nem sempre nós falamos por aí, você não sai fazendo publicidade das suas dores. Quem é que sai? Olha, eu tenho isso, tenho aquilo, ninguém sai. Por exemplo, a dificuldade de se posicionar. Você sai falando, olha, eu tenho dificuldade de me posicionar aqui no grupo, deixa eu ficar em silêncio. Não, você já tem dificuldade, então você tem a timidez. A timidez faz você ficar quietinho, quietinho em algum lugar. E isso traz também junto, normalmente, o medo de ser rejeitado, rejeitada. O medo de rejeição é muito grande, traz junto com a timidez ou não. Aí vem a vergonha de se expor. Aí vem o peso de querer agradar todo mundo e talvez se anular no processo tal daquele ser bonzinho, boazinha. Eu fui. Porque se você não for, a pessoa não for boazinha ou bonzinho, ele vai ser rejeitado. Se ele for rejeitado, ele não vai ser aceito. Se ele não for aceito, ele não vai ser amado. De onde veio isso? Você não nasceu assim. Tenho certeza absoluta. Tenho certeza que provavelmente você deve ter gritado muito para mamar. Então não tinha, você não nasceu tímido, tímida. Isso é uma das coisas. Você não saiu rejeitado. Pode ser, tem pessoas que foram rejeitadas na hora do nascimento mesmo. E a PNL ajuda a resolver. Isso tem. É legal identificar isso. Será que foi um processo de rejeição da sua mamãe? E culpa, aquele negócio, não culpa a mamãe nem o papai. Eles fizeram aquilo que eles sabiam e fizeram o melhor de acordo com aquilo que eles aprenderam. Apenas isso e você também. Aí tem, às vezes, aquela voz interna que vive dizendo que, tipo assim, eu não sou capaz, não sei se acontece isso com você. Tipo, eu não mereço. Eu não sou bom ou não sou boa o suficiente. Já teve algum pensamento desse jeito? Então eu te digo uma coisa, chega, 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 precisa chegar disso. Por quê? Isso não é você. Isso não é você. Isso é só uma programação mental que foi colocada, você recebeu lá atrás. E como eu falei, não foi na má intenção. Claro que muitas pessoas que criam, normalmente não tem má intenção, eles usam aquilo que sabem, só que pode ser que não funcione mais. Na infância, na sua história, ou até absorveu do sistema familiar, dos ambientes que você viveu, sei lá. Cada um tem a sua história. E o legal é poder ressignificar isso, estar livre disso. Porque eu acredito que o ser humano não nasceu para ser assim. E agora, imagina você aprender a mapear tudo isso, aquilo que te trava, para que você possa seguir em frente, a identificar gatilhos, é aquilo que, num contexto, de repente, você explode. Qual o gatilho que faz você explodir? Qual o gatilho que faz você travar? Qual o gatilho que faz você chorar? Qual o gatilho que faz você simplesmente não fazer nada? Eu não sei. É legal achar esses gatilhos. Encontrar, mapear crenças limitantes e crenças impulsionadoras. Crenças, a crença é tudo aquilo que você acredita. Se você acredita que seu nome é uma crença. Se você acredita em Papai Noel, se você acredita na parte religiosa, se você acredita num político, se você acredita em qualquer coisa, você acreditou, é crença. E nós vivemos de crenças. Crenças e valores é o que forma o ser humano. Agora, tem crenças que limitam. Tipo uma crença, eu não posso me expor, senão as pessoas não vão gostar de mim. Isso é uma crença. Muitas vezes inconsciente, mas ela é. E aí geram bloqueios. E ter nas tuas mãos ferramentas precisas para transformar tudo isso, como é que seria a sua vida hoje? Eu vou mais. Se você tiver ferramentas que não só isso possa ajudar você, mas imagina também ajudar outras pessoas. Às vezes, numa conversa, você ajuda a pessoa a ressignificar alguma coisa. Imagina o poder disso. Você que trabalha com pessoas, você que talvez seja coach, terapeuta, facilitador, psicólogo, profissional de RH, líder, ou alguém que quer ajudar amigos, familiares, ou aplicar dentro da própria empresa, sei lá. A PNL a gente aplica em todo lugar. O Practitioner, em PNL sistêmica e integrada, é muito mais do que um curso.
Practitioner é algo, é a primeira base, é o primeiro degrau da PNL. É uma formação de vida, é uma transformação profunda. E quem se forma sai com algumas capacidades, a capacidade de ajudar pessoas a superarem traumas, fobias, bloqueios emocionais, etc. Saem também prontos para ajudar a reprogramar padrões mentais, comportamentais e também emocionais, que você começa a entender. Claro que você vai sair, você vai começar a aplicar, você vai utilizar. Se você não utiliza, você, não adianta nada. Fui na escola, aprendi e nunca mais utilizei. Não vai. Se você consegue melhorar a comunicação e relacionamentos, consegue melhorar liderança, a potencializar resultados pessoais, profissionais e até empresariais. Sabia disso? É acima de tudo, ser uma nova versão de si. Eu te pergunto, como é a pessoa que você desejaria ser? Tudo isso que eu falo, eu apliquei durante todo esse tempo nos nossos treinamentos, nos meus treinamentos. E são fantásticos. As transformações, elas ocorrem, claro, treinamento de imersão, são 30 e tantas horas e tal, aquela coisa. Porém, você pode aplicar ela num bate-papo, numa consulta, falando com outra pessoa. E o legal é você se tornar uma versão não só de si como você deseja ser, mas também uma versão livre. Uma versão inteira de você, uma versão consciente de quem sou eu. Porque a pessoa fala, eu sou tímido. Não, você não é tímida ou tímido, você não é, você está. E ter essa coisa, eu dou um exemplo da timidez, pode ser qualquer outra coisa. Você está exatamente em identidade. Então você não é. Percebe? Essas coisas, esses hábitos, essas capacidades, esses comportamentos, não é você. É só gerado por algumas coisas. Então, quem é você? É legal se perguntar quem é você. E talvez agora você se pergunte, e aí, Carlos, quem é você, Carlos? Pode ser, eu pergunto quem é você, você pergunta para mim, quem sou eu? Vamos passar rapidinho um pouco da minha história. Eu sou o Carlos Saad, e desde 94 eu fui apresentado à PNL. Em 1972, eu fui apresentado à expansão de consciência. É só a expansão de consciência. Ah, legal, bonito, entrar em alfa, aquelas coisas todas, estudei muito. Em 94, 93, mais ou menos, eu fui apresentado à PNL. Desde então, nossa, minha vida fez assim, mudou 180 graus. Não vou falar 360 porque eu volto no mesmo lugar. 180 graus, para o outro lado. E aí, claro, as coisas começaram a acontecer, comecei a aplicar junto com outras pessoas, fundamos um núcleo de treinamentos, e aí, dentro disso, formamos mais de 9 treinamentos, com mais de 30 anos, eu hoje aplicando a PNL, mais de 15 mil horas de prática em treinamentos, em atendimentos e outras coisas mais. 9 treinamentos de imersão e, claro, processos de transformações emocionais profundas. E meu objetivo sempre foi, quando eu virei a chave, sabe, é expandir consciências, curar histórias, entregar ferramentas que desenvolvem as pessoas, sabe, com um poder de viver com presença, com verdade, com liberdade. Eu sou um eterno aprendiz da vida, adoro. Ah, você sabe muito? Não sei nada, tem muito a aprender, muito legal. Às vezes eu pego alguma coisa aqui, um livro, estou começando a ler um outro livro, inclusive de PNL. Nossa, tem coisa que, poxa, como é eu não tinha visto isso antes? Começa a aprender, a gente aprende. Eu sou apaixonado por pessoas, pela mente humana, que é tão complicada. Eu não entendo de mecânica, não entendo dessa porcaria de ferramentas da internet. Tem que mexer em alguma coisa, nossa, minha cabeça buga. Ah, porque tem que trocar isso, tem que fazer não sei o que lá, vou montar uma página de. Estou montando um negócio para poder também uma página de venda. Parece, as pessoas, cara, é tão simples. Nossa, para mim é grego. A mente humana, para mim, é uma delícia. Adoro. Inclusive, quando eu consigo, dentro de um resultado, a pessoa tem um problema aqui, ou tem uma queixa, ou tem uma trava, e vamos trabalhar, e de repente ela se liberta. Aí eu te falo, aí eu não preciso nem de gratidão, nem de agradecimento. O meu ego interno fala, nossa, que delícia, eu consegui fazer diferença na vida de uma pessoa. Eu sou apaixonado por isso. E pelo, claro, despertar da essência das pessoas. E olha, te falo, para mim, pelo menos, vale a pena. Vale a pena porque
nós conseguimos fazer um pouco de diferença na vida de poucas pessoas, que podem fazer diferença na vida das outras. E quem sabe, eu tenho filhos e quero ter netos, quem sabe nós possamos transformar o planeta e deixar o nosso mundo um lugar melhor para que nossos netos, filhos e netos possam viver com menos bagunça nos relacionamentos, com menos conflitos em relacionamentos, menos mal, porque um relacionamento mal digerido, ele faz mal para as pessoas, faz mal para a família. E se de alguma forma o que eu estou falando, teu coração está dizendo é agora, então presta muita atenção no que eu vou te falar. Nós estamos nos preparando, eu estou nos preparando, eu e a Fabiana, para um encontro exclusivo e ao vivo no Zoom, onde eu vou abrir oficialmente as vagas para o curso de formação para Teacher em PNL sistêmica e integrada. Você não encontra. Talvez a sistêmica você pode até encontrar, eu não encontrei por aqui ainda no Brasil. Apesar de ela já estar uns bons anos já circulando. A integrada não tem. E quem estiver lá comigo ao vivo vai ter acesso a condições especiais e conteúdos que não vão estar disponíveis em lugar nenhum. Mas esse encontro ele não é aberto para todo mundo. Ele é só para quem estiver lá no nosso grupo fechado do WhatsApp, lá dentro, onde eu vou liberar o link do Zoom. E quem estiver comigo vai estar na frente, claro, na frente da transformação, na frente das oportunidades, na frente de uma decisão que pode literalmente mudar a sua vida, a sua carreira. Você fala em mudar a minha carreira? Se eu tivesse isso com 20, 22 anos de idade, eu não estaria aqui hoje. Eu tive 2 vezes na vida uma oportunidade, eu tinha um sonho de velejar pelo mundo. Por 2 oportunidades eu tive tudo nas minhas mãos e não fui por medo, aquela meda, que a gente chama de meda, né? Por medo. Medo de estar sozinho, medo de abandonar a família, medo de não dar certo, medos. Moleque, emocionalmente. 2 vezes. A gente pode mudar a carreira? Pode, claro. Quantos treinandos não mudaram a carreira dentro desses anos todos? Vários, e hoje estão felizes. Podem mudar os seus resultados e até o seu legado. Então, quem sabe, talvez agora, clicando no link que está na bios lá no Instagram, nesse também está, no meu e nesse, entra no grupo fechado, porque é lá que tudo vai acontecer. Nós vamos nos ver no Zoom. E lá, exatamente nesse grupo, eu só comunico a live e vou comunicar exatamente o dia que vai ser o lançamento do curso de formação lá no Zoom, ok? Que vai ser nesses próximos dias. Bora comigo jogar grande? Viver o que você nasceu para viver? Se sim, compartilhe e curte. Isso é importante. E comente qualquer comentário. Oi, ajuda. No Instagram, eu não sabia disso. Eu vejo o pessoal, tem que comentar, né? Comenta, compartilha e curte naqueles 3 Cs. E agora entendi, porque a rede social entende que está indo bem. Então, se puder fazer isso, pelo menos, não gostou de nada, mas dá um compartilhado, ou pelo menos clica lá no like e dá um oi, ajuda. E eu vou dizer uma coisa, só de você estar aqui, eu acredito que seu inconsciente já começou a buscar, talvez, novas possibilidades, não é? Acredito que, se sim, ótimo. Nos vemos na segunda-feira, numa próxima live, falando um pouco mais. A Fabiana, que provavelmente vai entrar. Eu não sei quem é que falou boa noite aí. Alguém falou boa noite? Não sei nem quem é, não dá para ver que eu tenho um elástico na frente do meu celular, você acredita? Para segurar não cair. Ah, Neide. Boa noite, Neide. Para ele não cair da trave, eu pus um elástico. Então, eu não sei, não consigo ler. Eu já sou meio cego, né? Meio cegueta, então não dá para ler. Então, olha, boa noite para você. Bom final de semana, ou bom dia, né? Se você estiver lendo, não importa o dia que você, a hora que você está vendo. Nos vemos na segunda-feira, ou eu, ou minha esposa Fabiana. Ela está vendo exatamente falar sobre autossabotagem, que é um tema muito legal. E a PNL ajuda a resolver junto com outras, né? Por isso integrada, junto com outras técnicas. E ter isso na mão, na minha opinião, uma caixa de ferramenta dessas é uma riqueza para a vida, porque você pode se deparar com tantas coisas na vida, nós nunca sabemos quando vamos cair num buraco. Não é? Você vira a esquina e tem um buraco e, puf, tá bem, acontece alguma coisa. Pode acontecer uma perda, pode acontecer você ser despedido, despedida, pode acontecer uma doença, pode acontecer de repente, sei lá, pode acontecer muita coisa nas nossas vidas. E ter ferramentas é estar preparado para exatamente saber como reagir
e se levantar, que a vida vai bater, ela bate, a gente fala isso no treinamento, ela bate, ela te coloca de joelhos de todas as formas. É importante você ter ferramentas enraizadas de como mudar isso. Porque no treinamento você muda, mas você não sabe como. Simplesmente mudou. Você entrou lá, fez um monte de atividades, saí bem. Você não sabe nem o que aconteceu na sua vida. Agora é a oportunidade de saber como. Como fazer isso. E com você, que é o mais importante. Depois aplicar nos outros se quiser. Ok? Bom final de semana. Hoje é quinta-feira, né? Amanhã não vai ter live. Bom final de semana. E segunda-feira nos falamos. Clica no link na bios, entra no grupo, eu vou estar te esperando, ok? É fechado, não tem muita encheção de saco, não. Não tem muito clique. É só a live e o dia que eu vou colocar o Zoom. Fui. Valeu. Um abraço. Aprendi a desligar, você vê que legal? Mesmo assim não vai, olha lá. Agora foi.